O capítulo 6, na verdade, ele completa o que Paulo está falando já no capítulo 5. O capítulo 5, quando o Feitosa estava aqui comentando sobre ele fala sobre viver uma nova vida, sobre uma reconciliação em Cristo, sobre uma nova vida em Deus. E eu queria aqui deixar 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 15, onde ele diz o seguinte: ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmo, mas para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, ninguém conhecemos segundo a carne, se antes conhecemos Cristo segundo a carne. Já agora não conhecemos deste modo. Assim, alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas antigas se passaram, e estas coisas se fizeram mal. Então Paulo vem antecedendo aqui, falando sobre uma nova vida em Deus, sobre se tornar uma nova pessoa em Deus. E no capítulo 6, no versículo 1, ele diz que na qualidade de cooperadores com ele também exortamos o que vocês não receberam em vão, a graça de Deus. Ou seja, a igreja de Corinto, eles viviam um conflito. O conflito deles era o seguinte: o sermão deles diziam que eles tinham sido alcançados por essa graça, tinham sido restaurados e modificados por essa graça, porém a sua conduta era uma conduta diferente do seu sermão. Então o apóstolo Paulo está trazendo uma orientação aqui para eles, dizendo: olha, não faça com que a sua informação, o seu discurso seja diferente da sua conduta. Então, o que Paulo está querendo dizer aqui para nós, não é que essa graça ela não é poderosa de causar uma restauração, não é que essa graça ela não é poderosa de causar uma mudança, ela é poderosa, porém a conduta deles era uma conduta diferente daquilo que a graça poderia realizar na vida deles, de se tornar uma nova criatura, de desenvolver essa nova pessoa em Deus. Então eles queriam falar de um discurso, mas na verdade a sua vida apontava para algo diferente. Então Paulo está trazendo uma exortação aqui, e nós vamos entender um pouco também sobre essa exortação, o propósito, porque Paulo quis exortar a eles. Mas antes dessa exortação, depois dessa exortação, Paulo vai revelar aqui no versículo 4 e 5 a forma que ele sofreu. Ele vai dizer: pelo contrário, em tudo recomendamos a nós mesmos como ministros de Deus, na muita paciência, nas aflições, nas privações, nas angústias, nos açoites, nas prisões, nos tumultos, nos trabalhos, nas vigílias e nos jejuns. Paulo aqui está revelando à igreja de Corinto o quanto ele sofreu, o quanto ele está vivenciando por causa de Cristo. Ele está sofrendo tudo isso e ele está revelando o seu sofrimento. Porém, no versículo 6 e 7, ele vai descrever a forma que ele se comportava diante dessas situações. Ele vai dizer no versículo 6 e 7: na pureza, no saber, na paciência, na bondade, no Espírito Santo, no amor não fingido, na palavra da verdade, no poder de Deus, pelas armas da justiça, tanto para atacar como para defender. Então Paulo está dizendo: eu sofri, eu fui perseguido, revelou todo o seu sofrimento, porém a minha conduta era uma conduta correta diante de Deus. Ele está dizendo que o discurso dele não está na sua palavra, o discurso dele está no posicionamento dele diante das situações. Então hoje, o que é relevante para o nosso meio não é termos um discurso que impacta a vida das pessoas, mas é ter uma vida que traz um entendimento de uma conduta correta diante das situações. Então Paulo, ele revela as suas situações, a forma que ele vive, mas ele revela a conduta dele também. E ele diz que nessa conduta, agora no versículo 8 e 10, ele vai dizer: por hora, e por honra, por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores sendo verdadeiros, como desconhecido, mas sendo bem conhecido, como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos, como castigado, porém não mortos, como entristecido, mas sempre alegres, como pobre, mas enriquecendo a muitos, como nada tendo, mas possuindo tudo.
Então o apóstolo Paulo agora está trazendo uma informação das experiências que ele teve paradoxais, que são ele mostrando que ainda assim em situações difíceis, em meio dessa tribulação, nessa divergência que ele está vivendo, ele conseguiu manifestar algumas coisas na vida das pessoas. Ele sendo pobre, não tendo nada, mas conseguiu enriquecer a muitos. Então eu acredito muito aqui na ideia, a gente não é julgado pelo aquilo que temos, no sentido físico, mas pelo aquilo que carregamos. Nós não estamos limitados, a nossa atuação não está limitada a quanto temos no sentido físico, mas ao que carregamos. Então eu posso estar numa condição hoje inferior a alguém, porém eu posso proporcionar a esta pessoa a ela ir além em algo. Ou seja, eu sendo pobre hoje, mas fazer com que essa pessoa se enriqueça. Paulo, quando ele inicia o capítulo 7, ele também faz com que o que foi mencionado nos versículos anteriores seja relevante no que está sendo dito no capítulo 7. Ele vai dizer assim, portanto, meus amados, tendo tais promessas, purifique-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade. Que promessa é essa? Que promessa é essa que existe? É a promessa que foi liberada no versículo 16 do capítulo 6, a qual nós lemos, que diz assim, que eles são lá entre os santuários de Deus ídolo. Aí ele fala assim, porque nós somos santuário de Deus vivo, como ele próprio disse, habitarei e andarei entre eles e serei seu Deus e eles serão meu povo. Por isso o Senhor diz, saiam do meio deles e separem-se, não toquem coisa impura, e eu os receberei, serei pai de vocês e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Então essa promessa, Paulo está dizendo, fala assim, olha, existe uma vontade de Deus. A vontade de Deus é ter você como um filho, é habitar dentro de você, é de fazer você um santuário dele, mas ele está dizendo agora, se dedique, alinhe a sua vida com essa vontade. Então isso é muito real. É aí que entra a questão, por isso que há muita informação falando sobre isso, dizendo assim, nós precisamos ouvir a voz de Deus e nós se encaixarmos dentro do que ele está falando. Eu lembro uma vez que a Alessandra mencionou que não é o Evangelho se enquadrando na minha vida, mas eu me enquadrando dentro do Evangelho. E isso é relevante, porque Paulo está apresentando a vontade de Deus, que é fazer com o povo sendo um santuário, ele tendo como pai, ele sendo pai, mas ele está dizendo, olha, vocês agora purifiquem, se dediquem a isso, a esta vontade de Deus, para que essa vontade seja realizada. Então, é a vontade de Deus e eu buscando que essa vontade se cumpra em mim. Então, ele está dizendo, se dediquem, se esforcem, purifiquem, tirem toda a impureza, se preparem, porque isso é uma promessa. Deus tinha falado isso, eu desejo habitar em você, eu quero morar em você, eu quero ser o seu pai. Então existe uma promessa, então ele está dizendo, se prepare para essa promessa. Que esse nosso relacionamento com Deus não pode ser algo imposto, que você precisa viver essa santidade, mas precisa ser algo que é prazeroso em conhecê-lo, precisa arder em amor.